Vocês que me seguem neste canal já viu que eu sou um amante do Dr. Joe Dispenza. Mas de fato, será que vocês conhecem a verdadeira história do Dr. Joe Dispenza? O porquê que ele tem livros tão profundos como Como se tornar sobrenatural, este best-seller que já tem alguns conteúdos neste canal. Também temos aqui o Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, Você é Placebo, e o último lançamento que eu estou lendo aqui agora, Como Aumentar a Capacidade do Seu Cérebro. Muitos de vocês não conhecem a vida dele, então por isso eu me chamo Alisson Maia. Eu ajudo pessoas a manifestar os seus sonhos e objetivos de vida através de uma reprogramação, curando os seus traumas e bloqueios que impedem você de viver uma vida próspera e abundante. Eu sou um praticante desse livro aqui, vocês podem ver que ele está bem velhinho. E aí essa semana eu tomei a belíssima decisão de ler este livro aqui, Como Aumentar a Capacidade do Seu Cérebro. E aí, está me acontecendo uns eventos que posteriormente eu vou contar para vocês, uma prática que eu vou fazer a partir deste movimento. E eu resolvi ler para vocês uma história de transformação pessoal do Dr. Joe Dispenza. Para quê? Para que vocês entendam que nós, como mentores, antes mesmo de querer ensinar algo a alguém, nós passamos por um processo, seja ele doloroso, como foi no caso do Dr. Joe, seja ele fluido, como foi no meu caso, ao aplicar Como se tornar sobrenatural vivendo a experiência no campo quântico. E alguns dos meus clientes assim o fazem. Então vamos lá, uma história de transformação pessoal. Bom, quero contar a vocês um pouquinho sobre uma experiência que tive muitos anos atrás e que me inspirou a investigar o poder do cérebro para alterar nossa vida. Em 1986, eu tinha 23 anos. Havia aberto minha clínica de quiropraxia no sul da Califórnia. Menos de 6 meses antes, eu já estava com a agenda super lotada de pacientes todas as semanas. Minha clínica ficava em La Jolla, um criadouro de esportistas de final de semana e também atletas de níveis mundial, que treinava com afinco e cuidava de seus corpos com o mesmo fervor. Eu me especializei em tratar deles, enquanto ainda frequentava a faculdade de quiropraxia. Estudei medicina esportiva extensivamente em seminários de educação continuada. Depois de me formar, encontrei um nicho e o preenchi. Fui bem sucedido porque tinha muito em comum com os pacientes motivados. Eu também era motivado e focado como eles. Sentia que podia enfrentar e superar qualquer desafio. Eu conseguiria me formar com notas muito boas, 1 ano e meio antes do previsto. Agora levava uma vida boa, com uma clínica perto da praia, no La Jolla Boulevard e uma BMW. Sabe como é? É a imagem da Califórnia. Minha vida consistia em trabalhar, correr, nadar, pedalar, comer, dormir. 6 atividades. As atividades físicas eu fazia parte de um treinamento para triatlo. Comer e dormir eram funções necessárias, mas com frequência negligenciadas. Quem não, né? Eu podia ver o futuro se abrir à minha frente, como um banquete, como um prato mais silencioso que o outro. Pelos primeiros 3 meses daquele ano, fiquei focado em uma meta, um triatlo em Palm Springs no dia 12 de abril. A corrida não começou bem. Como o número de participantes que compareceu foi o dobro do esperado, os organizadores não podiam deixar todos partirem ao mesmo tempo. Em vez disso, dividiram o pessoal em 2 grupos. Quando cheguei à área de preparação para fazer o check-in, um grupo já estava com água até a canela no lago, colocando suas toucas e óculos, preparando para começar a segunda fase. Enquanto um dos voluntários usava uma canetinha para colocar um número em minha perna, perguntei a um oficial da corrida qual o horário estava marcado para o meu grupo começar. Daqui uns 20 minutos, talvez, disse ele. Antes sequer que eu tivesse uma chance de agradecer, um tiro de partida disparou do outro lado do lago. Ele olhou para mim e deu de ombros. Acho que vocês vão começar agora. Eu não podia acreditar, mas recuperei no mesmo instante, montei meus equipamentos na área de transição e corri descalço por quase 1 quilômetro
contornando uma extremidade do lago para chegar ao ponto de partida. Embora estivesse poucos minutos atrás do resto do grupo, logo já me encontrava em meio ao batalhão principal e a sua massa emaranhada de membros em movimento. Conforme avançava, eu tinha que me relembrar de que a corrida era contra o relógio e que ainda tínhamos um longo percurso a cumprir. 1.600 metros depois, eu respingava água na parte rasa do lago, todos os músculos retensados e sobrecarregados pela exaustão. Mentalmente me sentia bem, e a parte do ciclismo da corrida sempre tinha sido meu ponto forte. Corri para a área de transição e vesti minha bermuda de ciclismo. Em alguns segundos, disparava com a minha bicicleta na direção da estrada. Em poucas centenas de metros, já estava de fato avançado, ultrapassando rapidamente o agrupamento de ciclistas. Abaixei-me num assento para ficar tão aerodinâmico quanto era possível e continuei movimentando as pernas. Meu progresso nos primeiros 15 quilômetros foi rápido e empolgante. Eu tinha visto o mapa do percurso e sabia que uma curva que se aproximava era um tanto traiçoeira. Deveríamos que nos misturar com o tráfego de veículos. Olhei para o observador do percurso, apertei brevemente os freios, algumas vezes para reduzir um pouco a velocidade, e depois vi um voluntário acenando para que eu prosseguisse. Engatei a maior marcha, esperando manter meu ímpeto. Eu estava a uns 6 metros da curva quando algo lapejou na minha visão periférica. Quando dei-me por mim, estava em pleno ar, separado de minha bicicleta por um utilitário vermelho que trafegava a 90 km por hora. O bronco devorou minha bicicleta e em seguida tentou me devorar. Aterrissei em cheio com as nádegas no chão e em seguida quiquei e rolei algo de errado, sem controle. Por sorte, a motorista do veículo percebeu que algo estava errado. Quase ela parou abruptamente e pisou no freio. Continuei rolando por quase 6 metros no asfalto. Espantosamente, tudo isso aconteceu em cerca de 2 segundos. Enquanto ficava ali, deitado de barriga para cima, ouvi os sons de gente gritando e um zumbido como de abelhas, mas que eram as bicicletas passando. Eu podia sentir o sangue morno formando uma poça dentro da minha caixa torácica. Sabia que a dor aguda que estava sentindo não podia ser por causa de uma lesão dos tecidos moles, como uma entorse ou uma distensão. Algo estava muito errado. Eu também sabia que parte da minha pele tinha trocado de lugar com a superfície do asfalto. A inteligência inata de meu corpo começava a assumir o comando, enquanto eu me rendia à dor. Fiquei ali no chão, tentando respirar regularmente e me manter calmo. Aliviei meu corpo inteiro com a mente, certificando de que, pelo menos, meus braços e pernas ainda estavam presentes e imóveis. Depois de 20 minutos que pareceram 4 horas, uma ambulância me levou para o hospital John F. Kennedy para ser avaliado. O que mais me lembro dessa viagem na ambulância foi dos 3 profissionais que tentavam em vão encontrar minhas veias para instalar uma entrada intravenosa. Contudo, eu estava em choque. Durante esse processo, a inteligência do meu corpo movimenta grandes volumes de sangue para os órgãos internos, afastando-os dos membros. Além disso, eu percebia que estava sangrando bastante internamente. Podia sentir o sangue se acumulando ao longo da minha coluna. Havia pouquíssimo sangue em minhas extremidades. Naquele momento, essencialmente, eu me tornei um alfineteiro para os socorristas. No hospital, fiz exames de sangue, de urina, raio-x, tomografias computadorizadas e uma variedade de testes que levaram quase 12 horas para se complementarem. Depois de 3 tentativas mal-sucedidas para retirar o cascalho do meu corpo, os atendentes dos hospitais desistiram. Frustrado, confuso e com dor, pensei que isso devia ser algum pesadelo que havia criado. Finalmente, o cirurgião ortopédico, o diretor médico do hospital
executou seu exame ortopédico e neurológico. Ele não conseguia determinar nenhum defeito neurológico. Em seguida, abanou meus raios-x colocando no visor. Um, em particular, chamou a minha atenção. A visão lateral da caixa torácica, uma visão lateral de área central da minha coluna. Eu vi as vértebras T9, T8, T9, T10, T11, T12 e L1 claramente compridas, fraturadas e deformadas. Ele me deu o seu diagnóstico, abre aspas, fraturas múltiplas por compressão da coluna torácica, com a vértebra T9 colapsada em mais de 60%. Pensei comigo, podia ser pior, eu poderia facilmente ter cortado a medula espinhal e terminado morto ou paralisado. Em seguida, ele expôs minhas tomografias computadorizadas, que mostravam vários fragmentos ósseos da medula espinhal em volta da vértebra T8 fraturada. Eu sabia qual seria a sua próxima declaração, com efeito poderíamos tê-la dito juntos, abre aspas. O procedimento normal em casos assim é uma laminectomia torácica completa, com cirurgia para inserção de dispositivos intercorporal, fecha aspas. Eu já tinha visto várias laminectomias filmadas em ambientes cirúrgicos. Sabia que era uma operação radical na qual todas as partes mais recuadas dos segmentos vertebral são cerradas e retiradas, segmento por segmento. O cirurgião emprega uma caixa de ferramentas recheada de serras de carpintaria e mini-serras circulares para cortar o osso e deixar uma superfície de trabalho lisa. Em seguida, insere as varetas metálicas, chamadas varetas de Huntington, que são os aparelhos ortopédicos de aço inoxidável. Essas são presas com parafusos e presilhas dos dois lados da coluna vertebral, para estabilizar as fraturas espinhais graves ou curvadas anormais resultantes de um trauma. Finalmente, novos fragmentos ósseos são coletados, raspando-se os ossos dos quadris e embalados sobre vareta. Tenso, hein? Tenso. Sem reagir, perguntei ao doutor qual teria que ser o tamanho das varetas. Abre aspas. Algo entre 20 e 30 centímetros, desde a base do seu pescoço até a base de sua coluna, disse ele. Fecha aspas. Em seguida, ele me explicou como achava que o procedimento era. Na verdade, muito seguro. Ao se despedir, disse-me para escolher uma data entre os 3 dias seguintes para fazer a cirurgia. Dei-me um assento de despedida e agradeci. Ainda satisfeito, pedi ao melhor neurologista da área para me visitar. Depois de sua avaliação e analisar o raio-x, ele me disse francamente que havia mais de 50% de chance de que eu nunca mais fosse andar se decidisse contra a cirurgia. Começou as encruzilhadas. Ele explicou que a vértebra T8 estava comprimida como uma cunha, menor na frente da coluna e maior na direção posterior. Se eu me levantasse, alertou eu, da coluna não conseguiria sustentar o peso do meu tronco. A minha espinha sofreria um colapso. Aparentemente, o ângulo normal da vértebra T8 alteraria a capacidade normal de sustentação de peso dos segmentos espinhais. Segundo esse especialista, a deformidade criaria um desequilíbrio estrutural que causaria o movimento dos fragmentos ósseos das espinhas para dentro da área da medula espinhal, causando paralisia instantânea. A paralisia se manifestaria abaixo da fratura T8. Eu ficaria paralisado do peito para baixo. O doutor acrescentou que nunca tinha ouvido falar de um paciente nos Estados Unidos optar por não fazer cirurgia, ou seja, todos que tiveram esse tipo de acidente fizeram cirurgia. Ele mencionou algumas opções que os médicos tinham à disposição na Europa, mas sabia muito pouco sobre elas e não podia recomendá-las. Na manhã seguinte, em meio a uma neblina de analgésicos e insônia, dei-me conta de que ainda estava no hospital. Conforme abri os olhos,
vi o Dr. Paul Purms, meu antigo colega de quarto da faculdade de quiropraxia, sentado bem à minha frente. Paul, que atendia em Honolulu, ficara sabendo da minha condição e deixara seu consultório a fim de voar para San Diego, dirigir até Palm Springs, e eu estava ali para me ver quando acordei naquela manhã. Paul e eu decidimos que seria melhor me transferir por ambulância de Palm Springs para Scripton Memorial Hospital, em La Jolla, de modo que eu pudesse ficar mais próximo de casa em San Diego. A viagem foi longa e dolorosa. Fui deitado e amarrado em uma maca, os pneus da ambulância transferiam cada imperfeição da estrada em um solavanco dolorido em algum ponto do meu corpo. Me senti indefeso. Como é que eu iria passar por isso? Quando cheguei ao quarto do hospital, fui apresentado de imediato ao principal cirurgião ortopédico do sul da Califórnia, em atividade naquela época. Ele era de meia idade, bem-sucedido, de boa aparência, muito confiante e sincero. Ele apertou minha mão e disse que não havia tempo a perder. Olhou nos meus olhos e disse, abre aspas, você tem uma sífose com ângulo de 24 graus. As imagens da tomografia computadorizada mostram que a medula espinhal está contundida e em contato com os fragmentos ósseos que foram empurrados para trás, em razão do volume dos segmentos vertebrais no formato colunar. A massa óssea de cada vértebra tinha que ir para algum lugar quando elas foram comprimidas e o formato da colunar normal de cada vértebra ficou mais parecido com uma pedra revirada. Você pode ficar paralisado a qualquer minuto. Minha recomendação é a cirurgia de vareta de Harrington. Imediatamente. Se esperar mais do que 4 dias, será necessário um procedimento cirúrgico radical, no qual abriremos o corpo começando pela frente, cortando o peito e cortando também as costas, colocando as varetas nos dois lados, na frente e atrás. A taxa de sucesso para essa opção mais radical é em torno de 50%. Entendi o motivo para essa decisão ter que ser tomada em no máximo 4 dias. A inteligência inata do meu corpo faz com que os cordões de cálcio sejam depositados nos ossos para começar o processo de cura o mais rápido possível. Se esperasse mais do que 4 dias, os cirurgiões teriam que atravessar e contornar esse processo natural de cura. O médico me assegurou que, se eu escolhesse fazer cirurgia, em menos de 4 dias, poderia estar de pé dali a 1 ou 2 meses e de volta à clínica atendendo meus pacientes. Dei um jeito, eu simplesmente não conseguia concordar tão depressa e abdicar negligentemente do meu futuro. A essa altura eu estava tremendo. Nessa altura eu estava tremendo em conflito e muito atormentado. Ele estava tão certo como se não houvesse outras opções. Mas lhe perguntei, e se eu decidir não fazer a cirurgia? Ele respondeu bem calmo, não recomendo. Vai levar de 3 a 6 meses para o corpo se curar antes que você possa voltar a andar. O procedimento normal é repouso absoluto total em posição pronada durante todo o período de recuperação. Depois teríamos que colocá-la em um colete ortopédico que você teria que utilizar constantemente por 6 meses a 1 ano. Sem a cirurgia, minha opinião profissional é que, no momento em que você tentar se levantar, a paralisia se instalará. A instabilidade da T8 faz com que a curvatura para frente aumente e o corte da medula espinhal. Se você fosse meu filho, estaria na mesa de operações agora mesmo. Fiquei ali acompanhado por 8 quiropratas, todos eles meus amigos próximos, além do meu pai que havia sido levado de avião. Ninguém disse uma palavra sequer ao longo do tempo, todos esperavam que eu falasse. Então falei. Por fim, meus amigos sorriram, envolveram meu braço e me deram tapinhas amistosas nos ombros antes de respeitosamente deixar o quarto. Quando todo mundo saiu, menos meu pai, fiquei agudamente consciente do alívio unânime que meus amigos sentiram ao saber que não estavam no meu lugar. O silêncio deles era ensurdecedor demais para eu ignorar. O que se seguiu nos 3 dias depois disso foi o pior dos sofrimentos humanos, a indecisão. Você é indeciso na vida?
É um grande sofrimento, né? Olhei repetidamente cada uma das imagens dos meus exames, tornei-me a consultar com todo mundo e acabei decidindo que uma terceira opção não faria mal. No dia seguinte, aguardei com ansiedade o último cirurgião chegasse. De imediato, ele foi praticamente atacado por meus colegas, que tinham 25 perguntas cada um. Eles desapareceram por 45 minutos para consultar o doutor e depois entraram com os raios-x. Esse último médico disse que basicamente a mesma coisa que os outros, mas ofereceu um procedimento cirúrgico diferente. Varetas de 15 centímetros a serem colocadas na coluna por um ano. Depois disso, eles seriam removidas e substituídas de maneira permanente por varetas de 10 centímetros. Agora eu tinha uma opção adicional de 2 cirurgias, em vez de uma. Fiquei ali em transe observando os lábios dele se mexerem enquanto ele falava, mas minha atenção estava agora em outro lugar. Eu realmente não queria fingir que estava interessado em seu prognóstico, assentimento inconscientemente para diminuir o desconforto. A voz dele começou a se afastar cada vez mais conforme o tempo se passava. Na verdade, não havia mais percepção de tempo a essa altura. Eu estava hipnotizado e minha mente estava distante daquele quarto do hospital. Eu pensava em viver com uma invalidez permanente e muito possivelmente dor contínua. Imagens de pacientes que eu havia atendido durante meus anos de residência e clínica que optaram por cirurgia de heart mais cedo em suas vidas passaram em minha mente. Eles levaram todos os dias de suas vidas tomando medicamentos viciantes, sempre tentando fugir de uma tortura brutal que nunca os deixaram de fato. Porém, comecei a imaginar: e se eu tivesse um paciente em meu consultório sendo atendido por mim com raio-x resultados semelhantes aos meus, o que eu diria a ele? Ou seja, começou a fazer perguntas, provavelmente para escolher a cirurgia, já que era a opção mais segura que ele quisesse voltar a andar. Mas aqui estava eu, e eu jamais poderia imaginar viver com uma deficiência assim e parcialmente dependente dos outros. A ideia me deixava doente, bem no fundo das entranhas. Aquela imortalidade natural que vem com a juventude, a boa saúde e uma boa situação na vida começaram a me escapar como uma brisa forte, soprando por um corredor. Eu me senti vazio e vulnerável. Voltei a focar a situação à minha frente. O médico assoava sobre mim, com 1,87 m de altura e 135 kg. Perguntei a ele: você não acha que colocar varetas de aço na coluna torácica e na maior parte da coluna lombar limitaria o movimento normal das minhas costas? Sem nem sequer piscar, ele me tranquilizou com: não se preocupe, porque, segundo ele, normalmente não havia movimento na coluna torácica e, portanto, minha mobilidade normal não seria afetada pelas varetas. Tudo mudou para mim naquele momento. Estudei e ensinei artes marciais por muitos anos da minha vida. Minha coluna era muito flexível e super móvel. Durante parte dos meus estudos de graduação e ao longo da maioria da parte da minha passagem pela Faculdade de Quiropraxia, me disciplinei a fazer 3 horas de yoga por dia. Todas as manhãs eu acordava antes do sol nascer, às 3 horas e 55 minutos, e participava de intensas aulas de yoga antes de minhas aulas começarem. Tenho que admitir que, durante a prática de yoga, aprendi mais sobre a coluna e o corpo do que em todas as horas passadas em aulas de anatomia e fisiologia. Eu tinha até um estúdio de yoga, onde dava aulas e que era administrado por mim, em San Diego. Na época de minha lesão, a yoga havia parte de um programa de reabilitação física para meus pacientes. Eu sabia que havia muito mais flexibilidade naquela parte da coluna do que nesse último médico pensava. Também sabia, por vivenciar isso com meu próprio corpo, que eu tinha uma bela mobilidade na coluna torácica. O problema agora se tornava uma questão de relatividade. Conforme o doutor e eu conversávamos, olhei para o Dr. Bruns, que havia estudado yoga e artes marciais comigo quando estava na faculdade. Meu colega movimentou sua coluna em 6 planos serpeantes diferentes enquanto estava em pé atrás do cirurgião. Testemunhando essa demonstração, me dei de conta que sabia todas as respostas para as perguntas que estavam fazendo, porque eu era especialista em coluna vertebral.
tanto por minha educação formal quanto por minha experiência pessoal. E aí, na sua visão, nesse primeiro contexto aqui, onde você acabou de descobrir que o Dr. Joe Dispenza passou por um acidente, você acha mesmo que ele vai optar pela cirurgia ou que ele vai simplesmente usar a inteligência inata do seu corpo para se autocurar? Me diga aqui no comentário e vamos falar isso no próximo vídeo. Se você chegou até aqui, muito obrigado. A partir de agora você vai para a fase 2 do vídeo para você entender quais foram os passos que o Dr. Joe tomou. Se ele fez a cirurgia ou se ele optou pela autocura. Vamos se ver no próximo vídeo. Valeu!